paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é Odete. Hoje iremos dar continuidade a esse estudo, Gênesis 41, a história de José. Mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, neste momento que iremos estudar a Tua Palavra, que o Senhor venha ser conosco, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, venha nos dar sabedoria e entendimento. Que possamos, Senhor, estudar com sabedoria. Que o Senhor venha ser o nosso professor e venha nos instruir, dando sabedoria e entendimento. Que possamos, Pai, nos preparar cada dia para a vinda do Teu Filho amado Jesus, que possamos seguir os Teus caminhos, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Vem, Senhor, tirar todo empecilho, tudo que não Te agrada e tudo que venha impedir de aprender, Senhor, da Tua Palavra. Que o Senhor venha ser com nossos familiares, abençoar cada um e que possa, Pai, voltar por Teus caminhos. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos. Amém, Senhor. Abre suas Bíblias em Gênesis 41. Deus não se esquece de José. Versículo 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Versículo 2. E eis que subia do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Versículo 3. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Versículo 4. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Versículo 5. Depois dormia e sonhou outra vez, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Versículo 6. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. Versículo 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Versículo 8. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Versículo 9. Então falou o copeiro-mu a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Versículo 10. E estando Faraó muito indignado com seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mo. Quero comentar um pouquinho desse versículo 10, que agora Faraó, tendo os seus sonhos e os seus sábios e adivinhadores, ninguém conseguindo decifrar, então o padeiro-mo lembrou de José lá na prisão e falou para Faraó. Então Faraó manda chamar ele para que ele venha decifrar os seus sonhos. Versículo 11. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Versículo 12. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme o seu sonho. Versículo 13. E como ele os interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Quero comentar um pouquinho desse versículo 12 e do 13, que o copeiro-mo, ele contou os sonhos que teve a José,
E aconteceu exatamente como ele falou. Então ele comentou com Faraó que tinha esse jovem lá preso que sabia decifrar sonhos. Então ele se alegrou, porque agora iria ter quem interpretasse seu sonho. Voltando aqui para o versículo 14, então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Quero comentar um pouquinho desse versículo 14, que José, recebendo esse chamado de Faraó, então ele se alegrou, porque ele esperava mais de 2 anos por esse momento, porque Deus tem o tempo dele. Nós somos apressados, queremos hoje, mas não. Deus tem um momento dele para fazer a obra na sua vida. Então José se alegrou, fez barba, se arrumou para se apresentar para Faraó. Voltando aqui para a leitura, versículo 15. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Versículo 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Quero comentar um pouquinho desse versículo 16, que José ele não pegou a honra para ele. Ele declarou a Faraó que quem decifrava sonhos era Deus e não ele, para que ele soubesse que Deus era com ele. Versículo 17. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Versículo 18. E eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. Versículo 19. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. Versículo 20. E as vacas magras e feias comia as primeiras 7 vacas gordas. Versículo 21. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia o que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Versículo 22. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Versículo 23. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. Versículo 24. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. Versículo 25. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Quero comentar um pouquinho desse versículo 25, que José, ouvindo o sonho de Faraó, ele então revela para ele que o sonho não vem dele, e sim de Deus, que o que iria acontecer era uma revelação de Deus para ele. E hoje em dia, Deus também fala com cada um de nós, mas é só buscarmos Ele e ouvir a sua voz, que Ele tem algo a revelar para nós. Voltando aqui para o estudo, no versículo 26, as 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Versículo 27. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental serão 7 anos de fome. Versículo 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó.
Então iremos encerrar esse estudo de hoje, mas amanhã daremos continuidade. Mas antes quero comentar um pouquinho desse versículo 28, que José, revelando esse sonho a Faraó, ele fica admirado pela sabedoria que José tem, mas é uma sabedoria vinda de Deus, porque Deus fala conosco também. É só sermos obedientes e darmos ouvido a Ele, porque muitos não dão ouvido e padecem e sofrem por causa da desobediência. Então, iremos orar para encerrar. Oramos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, Pai, entregar em Tuas mãos essa oração, esse estudo que acabamos de fazer, que o Senhor venha ser conosco, Pai, a cada um onde quer que esteja, que o Senhor abençoe, que o Senhor os ilumine e os conduza por Teus caminhos, que o Senhor venha, Pai, nos fortalecer e nos ajudar, Pai. Perdoa o nosso pecado, Paizinho, e nos ajuda, Pai, a caminhar contigo. Fortalece a nossa fé e nos abençoa, Senhor, dando saúde, Pai. Arranca do nosso coração toda angústia, toda mágoa, toda tristeza, Pai. E também, Senhor, aquele que perdeu um ente querido, que o Senhor venha fortalecer o seu coração e venha o abraçar, e que ele possa sentir que não está sozinho. Que o Senhor venha ajudá-lo, Pai, também. Aqueles, Pai, que estão com os filhos, Pai, nas drogas, nos erros, que possa, Pai, arrancá-lo e levar por Teus caminhos, fazendo a Tua vontade, te servindo e te seguindo, Pai. Fica conosco, Paizinho, te pedimos em nome de Jesus, amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai nos comentários do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Mas não nos deixe, nos visite em nosso canal, que lá temos mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para que chegue mais novos vídeos para você. E compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que sejam abençoados também. E a paz seja com todos.